Vamos falar sobre reforma trabalhista. Estamos recebendo hoje aqui no programa, ao vivo, o professor e advogado trabalhista Leandro Rigueto, para falar justamente dessas mudanças que vêm e que às vezes deixam uma certa dúvida ao trabalhador de como proceder, de como fazer. Nós já realizamos entrevistas aqui dizendo que o cidadão ainda é tem obrigação de pagar o imposto sindical, enfim, sobre esses assuntos que a gente vai conversar. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson, eu agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Então, vamos começar justamente por esta contribuição sindical, né, que ficou, por um lado, um tanto quanto duvidoso. A contribuição sindical, ela é mensal? A contribuição sindical é anual? Qual das duas você deixa de pagar, se de punho, ou de punho não é necessário de punho, mas sim através de um ofício comunicar ao seu sindicato? Vamos lá, Dilson, se você me permitir só uma breve Fique introdução. À vontade. A sociedade precisa compreender que a reforma trabalhista ela foi aprovada num momento absurdamente sensível, principalmente político. Em todos os meus estudos como professor universitário, eu consigo chegar à conclusão de que a reforma trabalhista sai da Câmara dos Deputados com pequenas alterações, vai para o Senado e são alterados mais de 372 itens, certo? Com mais de 100 revogações. Então, assim, o cenário político que ela foi aprovado, por trás dos bastidores, existe uma intenção de extinção da Justiça do Trabalho. Certo? Os parlamentares observam a Justiça do Trabalho como algo que estaria prejudicando as relações. Eu sou totalmente contra esse pensamento. A Justiça do Trabalho exerce um papel fundamental na sociedade. Fundamental. A Lei 3.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, que foi aprovada em novembro, ela deu a opção do empregado escolher a contribuição obrigatória. Nós temos uma contribuição. Ela é descontada da folha de pagamento do empregado em março e recolhida na guia em abril, pelo empregador. Existe uma contribuição obrigatória. A Reforma Trabalhista altera dizendo o empregado poderá optar, escolher se ele quer recolher a contribuição obrigatória, ou se ele não quer, certo? Esse tema, ele é bastante polêmico. Por que bastante polêmico? Por quê? Porque a contribuição obrigatória lá para o Getúlio Vargas, lá atrás, na hora que ele legitima, na hora que ele dá valor aos sindicatos, sindicatos não existiam, existiam nos bastidores. Quando o sindicato entra num acordo e diz assim, eu quero existir perante o direito, perante a sociedade, Getúlio Vargas faz esse acordo, você vai existir. Nós vamos dar legitimidade, só que em contrapartida eu quero o quê? Eu quero uma parcela de um valor, eu quero o quê? O imposto sindical. Então o que acontece? É cobrado dos empregados um dia de trabalho por ano, Perfeito. Certo? E automaticamente 30% fica para o governo. É em regra, a terceira maior arrecadação de um imposto no Brasil, Adilson. Certo? São milhões e milhões e milhões. De tantos, né, que nós já pagamos, né? É absurdo, assim. O que acontece? Eu falo com propriedade porque a minha dissertação de mestrado foi toda falando sobre isso. Automaticamente aconteceu o quê? Esta contribuição durante várias décadas ela existiu. Chegando agora a reforma trabalhista retira esta obrigatoriedade, só que o conflito qual é? Ela está na Constituição como uma norma parafiscal, que ela ela tem característica de tributo, esse imposto. E o tributo nós não escolhemos pagar, correto? O tributo nós pagamos compulsoriamente, Perfeito. De forma obrigatória. A reforma trabalhista, uma lei ordinária, diz que você pode escolher ou não pagar. Olha o conflito. A Constituição diz que é um imposto. Imposto a gente não tem opção. A lei da reforma trabalhista diz que eu tenho opção. Esse imbróglio, essa discussão vai para onde? Para o STF. O STF recentemente discute e diz que é legítima, que é constitucional, certo? A lei da reforma trabalhista, dando a opção do empregado escolher ou não pagar. Então isso já está sedimentado pelo STF, dizendo a lei da reforma trabalhista, neste tópico, é constitucional. Cabe ao empregado escolher ou não pagar a contribuição obrigatória. Vamos lá, pronto. Então, se eu não quiser pagar, eu não sou obrigado. Em contrapartida, aparece os sindicatos dizendo que se você optar por não pagar, você não terá aqueles benefícios que o sindicato está brigando por você diariamente ou dentro da sua área. Adilson, vamos pensar, o que é o sindicato? O sindicato é uma instituição privada que está buscando melhorias para a classe. Certo? O sindicato 1930, 1940 tem um papel fundamental na sociedade, no meu mestrado, todo o meu estudo fala muito sobre isso. É muito importante para a sociedade. Só que na mesma proporção que a nossa política está hoje, os sindicatos, na sua maioria, também entraram nesse mesmo patamar. Virou o quê? Virou cabide de emprego, virou automaticamente uma situação de arrecadação bilionária de dinheiro, certo? Onde uma parcela mínima dos sindicatos aplicam realmente em pró-categoria. É verdade. E eu falo isso com propriedade porque eu estudei sobre isso. Um dos exemplos, isso é noticiado no Google, pode pesquisar, o Fantástico colocou a família Mata Roma no Rio de Janeiro.
mais de 100 milhões de reais desviados. Certo? Os diretores dos sindicatos recebiam um salário de 60 mil reais. A família inteira empregada na direção do sindicato. Certo? E nem piso da categoria existia. Nem o piso da categoria. Então, assim, o que é o sindicato? O sindicato é um braço do Estado. Imagine, pensa lá na União, o Brasil. Certo? Os sindicatos, por receber dinheiro, abre aspas, público, porque é o imposto sindical, eles devem exercer o quê? Políticas públicas. Eles devem oferecer creche, eles devem dar assistência jurídica, assistência odontológica, eles devem fornecer. Existe sindicato fazendo isso? Existe, mas numa proporção... Bem poucos. Estatística do Ministério Público do Trabalho, certo? Não chega a 30% dos sindicatos que não são investigados. Então, invertendo, 70% dos sindicatos são investigados por desvios de dinheiro. Então, nesse aspecto, eu coloco para você, a importância da existência do sindicato ela é fundamental para defender os nossos direitos. Isso é muito importante. Num contexto social que nós vivemos hoje, eu sou a favor da retirada da contribuição. Para quê? Para fazer com que o sindicato produza, que o sindicato venha e me entregue uma cartela. Adilson, eu falo com propriedade porque eu sou professor há 10 anos da Faculdade de Avantes. Há 10 anos, certo? Eu não sei unificar o sindicato dos professores. Eu nunca recebi uma carta dos professores, mas a minha contribuição obrigatória era descontada. Eu nunca recebi uma carta, o que você precisar, nós estamos à disposição. Perfeitamente. Mas o meu dinheiro está sendo descontado. Eu falei assim, eu nunca recebi, e aí é uma obrigação. Se eu automaticamente recolho o teu dinheiro, eu tenho que prestar contas, eu tenho que automaticamente demonstrar, estou ao seu lado. No momento que você está contribuindo, então, o presidente do seu sindicato, ou um diretor do seu sindicato, deve aparecer na sua instituição, na sua empresa, enfim, ou na sua casa e dizer, olha, você tem direito a isso, a saúde, a uma sede campestre, né, a, sei lá, algo que vai te beneficiar, que justamente ele vai dizer, ó, então está valendo a pena eu pagar. Adilson, nós não exigimos que os nossos impostos sejam revertidos em benefícios da sociedade? Nós não queremos que na BR não tenha buraco, que nas estradas queremos saúde, porque nós pagamos impostos? E o sindicato? É a mesma situação. E eu confesso a você, eu não sei aonde fica o sindicato dos professores. Eu nunca recebi um telefonema, uma carta, nem um cartão no aniversário, eu já recebi. Mas o meu dinheiro está sendo contribuído. Então, neste lado, eu sou, como professor, a favor dessa retirada, para emergir do sindicato uma nova era, certo? Onde pessoas que estejam ali, eu digo, volto a dizer, existem sindicatos que atuam, existem sindicatos que defendem a categoria, mas em uma pesquisa, em um estudo, a maioria dos sindicatos acarretam dinheiro, certo? Não produzem e viram um cabide eleitoral, um cabide de emprego, uma situação que não devolve ao cidadão. Não devolve ao cidadão. Bom, até o momento, que impactos nós podemos dizer que estamos tendo perante essas mudanças? E o trabalhador que fica ali agora? O que eu faço? Pago, não pago? Né? Não. Hoje ele pode optar. Hoje já está claro, tá? Ele pode optar se ele vai pagar ou não a contribuição obrigatória. O STF já recepcionou... Aí a avaliação vai ser dele, com o sindicato dele, né? Isso. Hoje ele pode optar. Entra nessa nova discussão, eu não vou optar pagar a contribuição. Vai entrar numa discussão se eu não pago, eu não terei os benefícios concedidos pelaquela categoria. Aquela convenção, aquele acordo coletivo firmado pelo meu sindicato, automaticamente, se eu não estou pagando, teoricamente, eu não vou usufruir daqueles benefícios. Mas aí volta a questão, cabe ao sindicato entregar serviços, mostrar ao colaborador, que é a grande essência do sindicato, ela tem que mostrar aqui, ó, esses são os produtos que nós temos, esses são os serviços. Essas são as situações que, para você se sentir seguro, venha para o meu sindicato, se filie, pague a contribuição, para que nós possamos oferecer isso. Agora vai inverter. Talvez agora eu conheça o sindicato dos professores. Agora vai inverter o jogo. Exatamente. Para quê? Com braço do Estado no sentido de políticas públicas, dos sindicatos auxiliarem o Estado por receber essa contribuição, quando agora, a partir de agora, autorizada pelo empregado, e entregar serviços a nós. Certo? Então, assim, é interessante. Como a gente quer reforma política, como nós queremos reformas em vários setores, a reforma sindical ela é fundamental. Um dos pontos no Brasil existe a unicidade sindical. Nós temos um sindicato por base territorial. Pega Estados Unidos, pega outros países, existe a pluralidade. Abre-se quantos sindicatos necessários for. Por quê? Porque lá eu vou abrir o meu sindicato e vou lhe oferecer um serviço médico. O outro sindicato lhe oferece um serviço médico e uma creche. O outro sindicato um serviço médico, uma creche e um clube. Você vai para o sindicato que mais lhe oferece serviços. Aí bem que o senhor coloca do braço do governo, do Estado. Exatamente. Né? Que você ajuda justamente o que o Estado não consegue também dar ao seu contribuinte, que paga os seus impostos, que deveria ter, né? Segurança também não tem, né? Completamente como a gente imagina. Nenhuma área hoje nós digamos que temos 100% de atendimento de algum governo. Não temos, né? Então é isso. Esperamos que os sindicatos agora se alertem, né? Que, ó, vamos trabalhar, né? Chega, ficamos tantos anos aí no adágio popular, mamando, né? Do coitado do contribuinte.
Eu gosto de citar disso, assim, não são todos, obviamente. Não são todos. É como a política, não são todos. Eu mas... sempre falo e já disse aqui, vou repetir, eu admiro muito o Seixobar aqui em Balneário, por exemplo. Atuante. É muito atuante, né, através da Olga, que eu sempre me refiro, e há muito tempo que eu não falo com a Olga, porque ela oferece muitos benefícios para o seu sindicato, da categoria dos garçons, garçonetes, enfim, o pessoal todo aí, o pessoal que trabalha em hotel também. Tem alguns sindicatos que realmente dão essa contrapartida, né? Mas tem outros, mas como numa o senhor fala, escala... né? Se você pegar dos radialistas, então, meu Deus do céu. Eu não sei nem quem é o presidente do sindicato, porque nunca me ofereceu nada. Nada. Em matéria de reforma trabalhista, Dilson, o que eu coloco para vocês? Nós, advogados, professores, juízes, todos nós estamos passando uma grande dificuldade para compreender tudo o que aconteceu. Como eu citei, 372 itens alterados, 100 revogações, dentre inúmeras centenas de alterações nos posicionamentos dos tribunais. Então nós estamos numa nuvem, né, numa nuvem nebulosa, certo? Que agora as coisas começam a se encaixar. Foi aprovada a reforma em novembro, entrou uma medida provisória 808, essa medida provisória em abril agora caiu, então nós estamos numa sobe e desce da legislação que torna uma insegurança absoluta. Volta à origem. A reforma trabalhista tinha nos bastidores uma intenção da extinção da Justiça do Trabalho, a qual eu sou profundamente contra, porque a Justiça do Trabalho ela não prejudica a sociedade, ela ajuda. Ela não é a favor do empregado disso. Certo? Eu estou há 12 anos lá dentro. Ela é para resolver conflitos. Hoje eu digo, há 12 anos dentro do direito, né, na área trabalhista, eu digo assim, nós vivemos um dos melhores momentos da Justiça do Trabalho. Pela qualidade dos juízes, dos servidores, porque hoje eu, como advogado, eu consigo ser ouvido pelo juiz para defender o meu cliente. Tanto se for o autor quanto a empresa. Eu consigo ser ouvido para costurar se há problemas e nós solucionarmos a situação. Que outros pontos a gente pode destacar para finalizar a nossa entrevista? Porque, além disso, né, focamos bastante em sindicatos, mas também houveram outras mudanças, que é a negociação direta para de que empregado, empregador, né, períodos de férias que podem ser diferentes também. Quais outros pontos que a gente pode destacar aqui, doutor? Outros pontos, das quais... A ideia que nós tentamos ser otimistas da reforma trabalhista, ela tem o objetivo de oxigenar o mercado de trabalho, possibilitando uma maior flexibilidade. Então, por exemplo, eu vou conseguir reduzir meu intervalo de 1 hora para 30, feito um acordo escrito entre empregado e empregador. Eu consigo agora mudar a jornada do meu empregado para de 12 por 36, sem a assistência do sindicato, que era obrigado o sindicato a autorizar. Hoje eu tenho essa flexibilidade. A rescisão, automaticamente, que era paga no sindicato, hoje pode ser paga na empresa. Certo? O fatiamento das minhas férias em 3 pedaços para oxigenar a empresa. Eu sempre cito, Adilson, para a empresa, o empregado é muito mais importante do que a empresa para o empregado. Então, vamos dizer assim, para a faculdade que eu dou aula, certo? Eu sou muito mais importante para eles do que eles para mim. Por que eu digo isso? Porque se eu quiser sair, eu peço a conta e vou embora. Agora, eles não querem que eu saia, porque eu já faço parte do sistema, já estou lá há 10 anos. Então, essa oxigenação de férias, para a empresa, o empregado ele é essencial. O empregador não consegue ficar sem você. Então, essa oxigenação, essa articulação, ela é benéfica. Sempre num acordo. Eu volto a falar, eu falo em palestras, eu falo em sala de aula. Nós temos que incentivar o empresário. O empresário gera emprego. Daí quem escuta diz, meu Deus, Leno, então você não é a favor do empregado. Opa, uma vez gerando empregos, nós temos o quê? Mais empregos e mais empregados qualificados. Aí nós só fiscalizamos a relação. Nós só fiscalizamos. Então nós temos a homologação no sindicato, nós temos automaticamente o acordo entre empregado e empregador. Lembra que quando o empregado queria sair da empresa, ele fazia o acordo, entre aspas, que era ilegal? Exato. Hoje a legislação regulamentou isso. A devolução dos 40%? Isso. Hoje ficou regulamentado. Hoje eu posso chegar para o meu empregador e dizer assim, ó, vamos fazer um acordo? O que acontece? Ele vai receber metade do aviso prévio, metade da multa do 40%, certo? Vai sacar 80% do fundo de garantia e as férias e 13º, certo? Ele não vai tirar o seguro-desemprego. Então, assim, ele recebe um pouco menos, mas ele ainda recebe mais direitos do que se ele pedisse a conta de maneira seca, certo, né? Isso oxigenou, né? Outras questões interessantes, a redução do tempo. Por exemplo, automaticamente eu indo da minha casa para o trabalho, em 3 situações, não há transporte público, transporte deficiente, ou quando a empresa fornece o transporte. É as horas in itinere, certo? Isso era cobrado de várias ações. Tinha empresas do interior do estado que saíam do interior pelo custo de fornecer o ônibus e de muitas ações cobrando esse horário. A reforma trabalhista extinguiu as horas em itinere, certo? Esse eu vejo que foi um ponto excelente, certo? Nós não podemos, Adilson, fomentar o excesso de direito. Nós temos que fomentar a dignidade, nós temos que fomentar o cumprimento do direito,
certo? Que fique bom para ambos. Que fique bom para ambos e oxigene essa relação. Então, a reforma trabalhista, eu não consigo lhe dizer ela é boa ou é ruim. Tem pontos ótimos e tem pontos ruins. Na parte processual, eu sempre, para finalizar, para não deixar isso pendente, vamos pensar, o que é o direito do empregado? Pensa na prateleira, férias, 13º, salário, hora extra, isso está tudo numa prateleira. Na hora que eu vou buscar meu direito, eu automaticamente pego todos esses direitos, boto no meu carrinho e vou para a justiça, certo? Esse carrinho que anda na justiça é o processo do trabalho. Ali eu digo que eu fiquei bastante preocupado, certo? A maneira com que o processo agora vai ser conduzido, em muitos pontos eu não concordo com a reforma. Por quê? Um dos pontos polêmicos, sucumbência, certo? Hoje, um dos impactos da reforma trabalhista, muitas estatísticas, o próprio tribunal sustenta que houve uma diminuição do número de ações, certo? Houve uma diminuição do número de ações. Perfeito. Porque um dia antes da reforma entrar em vigor, houve um acréscimo de 2.000% de ações. Aí caiu naturalmente, É óbvio, exatamente isso. E outra, para entrar com a ação trabalhista hoje, o que nós precisamos? Uma maior sensibilidade, um advogado mais capacitado, mais competente. Porque se eu peço lá, por exemplo, insalubridade, e vou pedir 20 mil reais, e se eu não ganhar esses 20 mil reais, se eu não provar que meu ambiente era insalubre, eu posso ser condenado à sucumbência, que é um percentual de 5 a 15% sobre esse pedido que eu não ganhei. Você vai ter que pagar. Isso. Mas não é puramente... Eu tenho que exercer o meu direito quando for necessário. Com alguém de competência, com qualidade, aí o juiz vai apreciar a situação e ele poderá condenar se ele visualizar um certo abuso, se ele visualizar que há o direito. Mas as pessoas têm que ficar tranquilas que o direito que é certo, não haverá medo de buscar. Esse foi um intuito, tentar travar o excesso de ações de maneira dolosa, aquela ação que eu entro... Dentro do escritório, Adilson, muitas vezes o cliente chega, são 12 anos de experiência, doutor, eu quero buscar meu direito. Vamos ver o que eu consigo tirar dele. Isso não pode acontecer. Exato. Você estava na empresa, eu quero R$1 milhão, eu quero mais trabalhar. Nós temos que buscar o justo, o correto. O justo, exatamente. Doutor Leandro Righetto, é bom o papo, mas o tempo é curto também. Professor, advogado trabalhista, conversando conosco aqui no Estação Notícia. Muito obrigado, até uma próxima, viu? Estou à disposição, agradeço a oportunidade.